Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje celebramos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Hoje inicia o processo de salvação da humanidade, onde o anjo vem ao encontro da Virgem Maria para esperar dela o sim de salvação, ou seja, aquele sim, aquele faça-se que seria a porta de entrada do Filho de Deus ao mundo, através da Virgem Maria. Por isso que hoje nós celebramos essa solenidade que nos chama a refletir sobre a figura desta mulher, Maria, que teve uma atitude totalmente diferente de Eva, uma outra mulher, lá do princípio. Se nós pegarmos o texto do Evangelho de hoje, que nós contemplamos, nós vamos ver que esse texto ele tem uma consonância com o texto do capítulo 3 do livro do Gênesis, onde lá Eva conversa também com um anjo, mas esse anjo é a serpente, o anjo rebelde. E assim nós temos esse paralelo, uma história que acaba mal e a outra que vai acabar bem, porque vai ser causa de salvação para a humanidade. Por isso que nós, quando contemplamos o Evangelho de hoje, nós vemos sempre esse contraditório com aquilo que aconteceu na Antiguidade. Porque se nós olharmos bem, veja que o texto sagrado começa assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Veja que aqui nós vemos que o anjo Gabriel ele foi enviado, ou seja, ele foi para realizar uma obra de uma outra pessoa, que é do próprio Deus. Lá no Gênesis, no paraíso, aquela serpente que era o animal mais astuto do paraíso, ele vai ao encontro da mulher, o demônio vai ao encontro da mulher, não enviado por Deus, mas vai pela sua própria vontade, para alimentar a sua própria soberba. Depois, nós vemos o texto sagrado de hoje, dizendo que
o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja que naquele lugar onde a serpente estava, ali habitava também o Senhor. Mas aquela que quis escolher fazer a sua própria vontade e se permitiu corromper pela sedução da serpente, foi expulsa daquele lugar que era a habitação do Senhor. Maria, ela está na presença do Senhor. O Senhor é com ela. Por isso que o anjo ele faz esse elogio, e ainda dizendo que Maria é a cheia de graça, ou seja, em Maria ali está aquilo que é o paraíso terrestre, o lugar aonde Deus habita e onde Deus habitará e se tornará homem para a nossa salvação. Depois, o próprio texto sagrado vai ali dizer, veja que o anjo ele vai ali dizer: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Veja que aqui o anjo, ele profetiza aquilo que se realizaria na vida do filho de Maria, de Jesus. Veja que todas essas coisas, o poder régio, também o poder profético, sacerdotal, esses mundos que o ser humano possuía lá na antiguidade, eles perdem pela sua desobediência. E os filhos dos primeiros pais vão tomar um caminho totalmente diferente do caminho do filho de Maria, porque eles vão, através do pecado, por conta do pecado, eles vão se permitir corromper cada vez mais. E ali nós vamos ver o primeiro homicídio, onde um irmão mata o outro por inveja. E aqui nós vemos, no texto sagrado, como que ali Maria vai como que tomar consciência de quem seria esse filho. Por isso que também o texto sagrado, na parte que fala da paixão de Cristo, ali vai dizer que os sumos sacerdotes entregaram Jesus por inveja, porque ele deveria ser o rei de Israel. Ele deveria ser o rei de toda a humanidade, porque ele assim é, porque é o próprio Deus. E veja que lá na antiguidade também o ser humano que deveria ser rei de toda a criação, ele perdeu esse reinado porque quis fazer a sua própria vontade. E Jesus Cristo, ele tem atitude diferente. Ele quer fazer unicamente a vontade do Pai. Por isso que o seu reino durará para sempre. Depois nós vemos também no texto sagrado de hoje, onde ali Maria pergunta ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Veja que Maria, ela não sabendo como que aquela obra iria acontecer na vida dela, ela faz essa pergunta. A pergunta de Maria não é uma dúvida de fé, mas é uma dúvida racional. Ela quer saber como se realizaria, para que ela pudesse contribuir com a sua liberdade, para que ela pudesse fazer aquilo que era necessário para que aquela obra se realizasse na vida dela, que é a atitude totalmente diferente de Eva. Eva deveria agir por obediência, para seguir o mandato de Deus, para que não comesse o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Mas ela quis experimentar, porque viu que era bom para os olhos. E experimentando aquele fruto, depois ainda vai dar ao seu marido, para Adão, e vai transmitir mais ainda o pecado, a desordem, a desobediência. Por isso
que nós vemos justamente essa obra. Aqui o anjo vai dizer: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Na antiguidade, aqueles que deveriam nascer de Adão e Eva deveriam ser aqueles que estavam imbuídos do Espírito Santo, aqueles que eram conduzidos pela graça divina de forma plena, aqueles que fariam a vontade de Deus de forma verdadeiramente plena no mundo, para governar toda a criação. Mas eles escolheram fazer a sua própria vontade do que ser movidos pelo Espírito Santo. Por isso que essa nova obra da nova criação deve ser uma obra que é movida pelo Espírito Santo. E quando diz que o Espírito Santo cobriria a Virgem Maria com a sua sombra, aqui nós vemos algo muito belo que está vinculado àquilo que também lá no Gênesis, quando o ser humano peca, o ser humano ele se cobre, porque ele se envergonha. Em Maria não há essa vergonha. O próprio Espírito Santo cobre a Virgem Maria. E cobrindo a Virgem Maria, faz com que nasça dela aquele que é o Santo, aquele que é o Filho de Deus. Por isso que, veja que a obra da graça não é uma obra que nos leva à vergonha, mas é uma obra que nos faz reconhecer a beleza da criação de Deus em nós. Por isso que essa obra do Espírito Santo ela é sempre uma obra de transbordamento, onde esse transbordamento da graça vai acontecendo na nossa vida gradativamente, para que nós possamos verdadeiramente reconhecer a beleza que há em nós, para que nós possamos reconhecer a beleza que há em Deus, naquele que é o mais belo entre os filhos dos homens, que é o Filho de Maria. E por fim, nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje também um último ensinamento, onde ali Maria ela vai fazer a sua consagração e adesão à vontade de Deus. E ela vai dizer ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que é uma atitude totalmente diferente da atitude de Eva lá no paraíso. Porque lá no paraíso, Eva ela não quis ser a serva do Senhor. Ela quis se servir das coisas do Senhor. E ela não quis fazer segundo a vontade de Deus, mas ela quis viver segundo a sua própria vontade. Por isso que ela escolheu comer o fruto proibido, porque queria ser como Deus. Maria, ela não quer ser como Deus. Maria, ela quer unicamente ser a serva do Senhor, ou seja, colocar a sua vida toda e inteira em dedicação à obra de Deus, para que se realize nela segundo a palavra, aquelas profecias da antiguidade, mas principalmente essa palavra que é o eco daquilo que é a obra de Deus no mundo, para que assim essa obra de salvação, que hoje nós celebramos o início dela para a nossa vida, através do sim de Maria, ela pudesse verdadeiramente ser realizada. E nesse momento, quando o anjo ali ainda espera esse sim de adesão, esse faça-se, ali é como se toda a criação estivesse esperando a adesão da Virgem Maria, o sim da Virgem Maria, para que pudesse restaurar em si a verdadeira esperança de uma vida nova naquele que viria para reinar em nosso meio, para reinar em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.